Torcedor corintiano, que alívio foi essa vitória contra o Vasco. Depois de tanto sofrimento, depois de 6 jogos seguidos sem saber o que era vencer, finalmente o Corinthians conseguiu respirar e voltar a sorrir em campo. E não foi uma vitória qualquer, foi daquelas que trazem peso, que levantam moral, que fazem o torcedor acreditar que, apesar das dificuldades, ainda dá para caminhar em busca de algo melhor nesse campeonato brasileiro. Jogar em São Januário nunca é fácil, a pressão é grande, o ambiente empurra o time da casa, mas o Corinthians conseguiu se impor, aproveitou as fragilidades do adversário e saiu de lá com 3 pontos fundamentais. Agora, o time já aparece na parte intermediária da tabela, distante da zona de rebaixamento, e até começa a sonhar com voos maiores, mesmo que isso ainda seja um passo a ser dado com cautela. O que chama atenção é que essa vitória não aconteceu por acaso. Foi fruto de escolhas do Dorival Júnior, de garotos que pediram passagem e mostraram personalidade, e também de jogadores experientes que, mesmo em meio a altos e baixos, ainda podem fazer a diferença. Foi um jogo em que a mescla funcionou. O torcedor, que estava ansioso e impaciente, finalmente viu um time com intensidade, com movimentação e, acima de tudo, com coragem para jogar, mesmo enfrentando um adversário cheio de necessidades e disposto a pressionar. Antes de falar do que rolou dentro de campo, é importante lembrar o contexto. O Corinthians chegava pressionado, sem vitórias havia 6 rodadas, com a torcida desconfiada e muita cobrança em cima do elenco e da diretoria. Dorival, que ainda busca dar uma cara própria ao time, tinha que lidar com inúmeros desfalques, jogadores machucados e um calendário apertado. E para piorar, havia dúvida sobre como administrar Rodrigo Garro, que é o cérebro da equipe, mas carrega uma lesão crônica no joelho. Contra o Bahia, o próprio argentino deixou claro que não consegue atuar em sequência de 3 partidas por semana, e isso pesa muito. Então, diante do calendário que apontava logo em seguida uma decisão contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil e depois um clássico contra o Palmeiras, Dorival decidiu preservar o seu camisa 10, deixando-o inicialmente no banco de reservas. Foi uma escolha arriscada, mas que acabou fazendo sentido dentro do planejamento. Sem Garro, o Corinthians foi a campo com uma formação de meio-campo mais robusta, apostando em Maicon, Bidon e Charles, além de Ranieri na proteção. Essa composição deu ao time mais segurança na marcação e liberdade para que Bidon se aproximasse dos atacantes. E olha que o Maicon, tão questionado por não conseguir manter sequência física desde o seu retorno, foi decisivo. Voltou ao time titular, usou a faixa de capitão e ainda abriu o placar com um gol típico do jogador que o Dorival enxerga, um volante que pisa na área, que chega para finalizar e que tem capacidade de construir. Foi um gol que significou muito não só para a partida, mas também para a confiança de um jogador que carrega o DNA do clube, que saiu do terrão, fez história na conquista do título paulista de 2018 contra o Palmeiras. Rodou pela Europa e agora tenta reencontrar seu espaço no clube que o revelou. O gol saiu de uma jogada trabalhada, algo que faltava muito ao Corinthians nos últimos jogos. A bola rodou de um lado para o outro, até chegar em Bidu, que ao invés de simplesmente cruzar de qualquer jeito, levantou a cabeça e encontrou Maicon chegando livre dentro da área. Passe consciente, finalização certeira e o primeiro gol da noite. Era o Corinthians mostrando que estava disposto a jogar com inteligência e não apenas com vontade. O problema é que, mesmo saindo na frente, o time ainda sofre com oscilações defensivas. O Vasco teve suas chances, chegou a carimbar a trave e assustar em chutes perigosos, especialmente com Ryan e Felipe Coutinho, mas Hugo Souza esteve atento quando exigido. O primeiro tempo terminou com o Corinthians em vantagem e uma escalação sem aquele articulador clássico, mas que funcionava pela intensidade. Bidon foi fundamental, mostrando maturidade para assumir o papel de ligação, se movimentando bem e dando fluidez às jogadas. E na frente, a dupla formada pelos garotos Kaique e Guinegão bagunçava a defesa vascaína. É impressionante como esses meninos, com tão pouca experiência, não se intimidaram com o ambiente. Eles corriam, se apresentavam, buscavam o jogo o tempo inteiro. Isso dá uma energia diferente para a equipe, algo que o torcedor sente e valoriza. Na volta do intervalo, o Vasco conseguiu empatar. O lance foi claro para a arbitragem. André Ramalho, com o braço aberto demais dentro da área, interceptou a bola de forma irregular.
Pela regra, não tinha como fugir do pênalti. Verratti foi para a cobrança, deslocou o goleiro e deixou tudo igual. Era um momento de tensão, porque o jogo poderia desandar. Mas foi aí que entrou em cena novamente a capacidade de Dorival de mexer no time. Com o empate, ele colocou Rodrigo Garro em campo e o argentino, mesmo com limitações físicas, mostrou por que é essencial. Ele dá outro ritmo ao time, pensa rápido, tem qualidade no passe e sabe como colocar os companheiros em boas condições. E foi justamente a partir dele que nasceu o segundo gol. Garro recebeu fora da área, teve espaço para finalizar e arriscou. O chute nem foi tão preciso, mas obrigou o goleiro a rebater. No rebote, Mateuzinho acreditou no lance, cruzou para o meio e encontrou Guinegão, que com frieza mandou para as redes. O garoto aproveitou a oportunidade e mostrou que pode ser uma alternativa real no ataque, diferente do que vinha sendo entregue por jogadores mais rodados e com mais nome, mas que pouco acrescentavam. O torcedor sente quando um jovem entra com vontade de mostrar serviço, e Guinegão deixou claro que está disposto a brigar por espaço. Depois do segundo gol, o Corinthians ganhou confiança e continuou explorando as fragilidades defensivas do Vasco. Em bola parada, Garro cobrou escanteio e Gustavo Henrique, que nem precisou pular, usou sua altura para testar no cantinho e ampliar a vantagem para 3-1. Era o cenário perfeito, com o time aproveitando os espaços, se impondo e mostrando repertório. Só que, como já virou rotina, a defesa corintiana ainda não passa a segurança total. Quando Félix Torres entrou improvisado na lateral, a situação ficou ainda mais preocupante. O zagueiro já não vinha bem na sua posição de origem, e deslocado para a beira do campo mostrou ainda mais dificuldades. Perdeu divididas, errou passes e deixou buracos que o Vasco aproveitou para diminuir o placar com Ryan. No finalzinho, os cariocas até tiveram outra boa chance que poderia ter complicado ainda mais, mas a bola acabou indo para fora. No fim, a vitória veio por 3-2, mas com aquele gostinho de que o time poderia ter sofrido menos. Mesmo assim, é impossível não destacar o quanto essa vitória muda o ambiente. Primeiro porque dá tranquilidade na tabela. O Corinthians se afasta da zona de baixo, sobe posições e começa a enxergar com outros olhos o restante da competição. Segundo porque mostra que os garotos podem ser soluções reais e não apenas apostas de emergência. Bidon, Kaique, Guinegão e até Mateuzinho mostraram que têm qualidade, que podem sustentar a camisa pesada do Corinthians em momentos de pressão. Terceiro porque mesmo em meio a tantos desfalques, Dorival conseguiu encontrar alternativas, mexer bem e ajustar a equipe para sair com um resultado fundamental. Agora, é claro que a vitória não resolve todos os problemas. O elenco ainda é curto, há jogadores que não conseguem entregar o que se espera, como no caso de Félix Torres, e a parte física preocupa bastante, especialmente em relação a Rodrigo Garro. Mas o triunfo sobre o Vasco serve como um ponto de virada, como um sinal de que é possível encarar a sequência que vem pela frente com mais confiança. Afinal, logo ali tem decisão pela Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense em gramado sintético, onde a exigência física é enorme, e depois um clássico contra o Palmeiras, que dispensa apresentações. Esses jogos vão exigir muito mais, mas ao menos o time chega mais animado, com moral e, principalmente, com a torcida voltando a acreditar. O mais interessante depois desse jogo contra o Vasco é perceber como o Corinthians começa a ganhar novas possibilidades dentro de campo. Não se trata apenas de um resultado isolado, mas sim da construção de um caminho, de um elenco que mesmo limitado está mostrando alternativas. Quando a gente olha para jogadores como Guinegão, Bidon, Kaique e Matheus Bidu, é impossível não perceber que esses garotos estão assumindo responsabilidades. Não é só correr para mostrar vontade, eles estão jogando com personalidade, ocupando espaços, entendendo o jogo e aproveitando a fragilidade dos adversários. Esse tipo de postura dá ao treinador ferramentas para enfrentar momentos de pressão e até ajuda a segurar a onda enquanto os mais experientes se recuperam de lesão. E é claro que a presença de Rodrigo Garro segue sendo um ponto-chave. Ele não tem condições físicas para aguentar a maratona de jogos, mas mesmo entrando no segundo tempo consegue mudar o ritmo. Contra o Vasco, ele entrou, finalizou de fora da área, obrigou o goleiro a rebater e a jogada acabou resultando no segundo gol. Depois,
Ainda deu a assistência na bola parada que terminou com Gustavo Henrique marcando de cabeça. São detalhes que mostram o peso que ele tem. Por mais que Dorival precise administrar sua condição física, é inegável que o argentino é a peça que eleva o nível do time. Quando a bola passa pelo pé dele, a movimentação se organiza, os atacantes recebem de forma mais clara e o Corinthians consegue ser mais perigoso. A grande questão é como equilibrar essa necessidade com o calendário que é cruel. Copa do Brasil, clássico contra o Palmeiras, depois data FIFA e mais uma sequência pesada. Se Garro não tiver cuidado, o risco de agravar sua lesão é real e o time perderia sua referência técnica. Outro nome que merece destaque é Maicon. Muito questionado por conta das lesões, ele voltou, foi titular, usou a braçadeira de capitão e marcou o gol que abriu o placar. Foi uma resposta importante para ele mesmo e para o elenco. Maicon já viveu momentos de alto nível com a camisa do Corinthians, já decidiu título, já foi vendido para a Europa por valores expressivos, mas desde seu retorno encontrou dificuldades para emplacar sequência. Contra o Vasco, mostrou que ainda pode contribuir. Não é aquele primeiro volante destruidor, nem um meia clássico, mas sim um jogador que constrói desde trás, que se aproxima da área e pode ser útil em jogos em que o time precisa de mais cadência. Claro que a torcida ainda olha com desconfiança porque sabe que ele some muitas vezes por conta de problemas físicos, mas é evidente que Dorival confia nele e enxerga nele um cara para ajudar nesse processo de reconstrução. Falando do adversário, não dá para ignorar como o Vasco facilita a vida de quem o enfrenta. A defesa é vulnerável, especialmente no espaço à frente da área. Foi ali que o Corinthians encontrou liberdade para criar, seja com Maicon aparecendo sozinho para finalizar, seja com Garro recebendo sem marcação, seja com Bidon articulando jogadas. O próprio Guinegão aproveitou os buracos para se movimentar e se posicionar bem. Essa fragilidade vascaína acabou determinando o rumo da partida. Mas, ao mesmo tempo, não dá para diminuir o mérito corintiano. O time teve consciência para explorar isso e aproveitou as chances criadas. Quantas vezes vimos recentemente o Corinthians desperdiçando oportunidades e saindo de campo frustrado? Dessa vez não. O time mostrou eficiência e conseguiu construir o resultado. Agora, se por um lado a atuação animou, por outro ainda existem sinais de alerta. A entrada de Félix Torres é o maior exemplo disso. O zagueiro já não vinha em boa fase e improvisado na lateral mostrou limitações gritantes. Foi a partir dele que o Vasco encontrou espaço para diminuir o placar, e por pouco não conseguiu empatar no final. Esse tipo de situação serve de lição. Não basta apenas boa vontade, é preciso competência. A improvisação não funcionou e poderia ter custado caro. A torcida percebe isso, cobra, e é um ponto que precisa ser resolvido pela comissão técnica e pela diretoria. Por que não dá para depender de um jogador que não consegue entregar nem um mínimo de segurança? É nessas horas que se sente a falta de peças mais qualificadas no elenco. E é justamente por isso que o mercado volta a ser pauta. O nome de Agustín Anello surge como possibilidade. Um atacante jovem, nascido nos Estados Unidos, mas com família argentina e passagens por clubes pequenos na Europa e agora atuando no Boston River, do Uruguai. Seus números não impressionam tanto, mas mostram evolução. Nesta temporada, disputou mais de 30 partidas, marcou 6 gols e deu 2 assistências. Não é uma estrela, mas é alguém que pode chegar como aposta. Os jornalistas uruguaios que acompanham de perto destacam sua velocidade, sua coragem no 1 contra 1 e sua preferência em atuar aberto pela esquerda, mas com capacidade também de jogar pela direita ou até centralizado. Ou seja, um jogador versátil, que pode agregar. Mas é claro que tudo depende de valores. Se vier de graça ou com custo baixo, pode ser uma aposta válida. Agora, se houver investimento alto, a torcida certamente vai cobrar, porque não se trata de um nome consolidado. O interessante é que, mesmo com todo esse movimento de bastidores, ninguém dentro do clube trata a negociação como avançada. Existe contato, existem conversas, mas nada de definitivo. Até porque ainda há a questão do transfer ban, que precisa ser resolvida. O Corinthians tenta conciliar as duas coisas,
pagar o que deve para liberar contratações e, ao mesmo tempo, preparar o terreno para caso surja a oportunidade de inscrever alguém na janela. O relógio corre, a pressão aumenta, mas o cenário é de cautela. O que dá para afirmar é que o clube está atento, mesmo que ainda não haja nada fechado. Voltando ao campo, o que fica de mensagem depois dessa vitória é que o Corinthians soube se impor, mesmo com tantas dificuldades. Jogou como precisava jogar, aproveitou os erros do adversário e mostrou que pode ser competitivo. A vitória já muda o ambiente, dá tranquilidade para trabalhar, afasta a sombra da crise e coloca o time em uma posição mais confortável na tabela. Isso não significa que o Corinthians vai brigar pelo topo de imediato, mas significa que a equipe pode começar a olhar para cima em vez de apenas se preocupar com a parte de baixo. Essa mudança de perspectiva é fundamental, porque mexe com a confiança dos jogadores e também com a paciência da torcida. E quando a gente olha para frente, o cenário é desafiador. O primeiro grande teste vem já na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, fora de casa, em gramado sintético, que historicamente complica para quem não está acostumado. Garro provavelmente vai estar em campo, mesmo que com limitações, porque é impossível abrir mão dele em uma decisão. Depois vem o clássico contra o Palmeiras, em Itaquera, e todos sabem o que significa esse jogo. É rivalidade, é pressão, é jogo que pode marcar o rumo da temporada. Na sequência, uma pausa por conta da data FIFA, que vai servir para recuperar atletas e reorganizar o planejamento. E aí, na volta, tem mais um duelo contra o Atlético, dessa vez em casa, valendo a vaga para a semifinal. É um calendário pesado, mas agora o Corinthians chega com um mínimo de confiança e alternativas. O que anima o torcedor é ver que Dorival está dando espaço para a base. Guinegão já mostrou personalidade, Bidon fez um grande jogo, Kaique bagunçou a defesa vascaína, Matheus Bidu foi consciente na assistência. É esse tipo de postura que fortalece o elenco. Quando os jovens entram e respondem, o time ganha corpo. E ainda há reforços que podem voltar em breve, como Memphis e Carrilho, que já estão em processo de recuperação. Se esses nomes se somarem aos meninos e Garro conseguir ser administrado, o Corinthians pode ganhar mais força para enfrentar o que vem pela frente. Não dá para se iludir achando que todos os problemas estão resolvidos, mas é um sinal claro de evolução. A vitória em São Januário talvez não fosse a mais esperada. O Vasco vinha embalado depois de golear o Santos, tinha força da torcida empurrando, e o Corinthians chegava fragilizado, sem confiança. Mas o futebol tem dessas coisas, quando ninguém aposta, o time vai lá e surpreende. Foi exatamente isso que aconteceu. O Corinthians entrou ligado, jogou com intensidade, explorou os erros do adversário e saiu com uma vitória importante. Não é só sobre os 3 pontos, é sobre o que esse resultado pode significar em termos de moral. A partir dele, o time pode acreditar que dá para competir, que dá para buscar algo mais nesse campeonato e, quem sabe, chegar vivo nas Copas. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. É do Timão. Reinaldo Mirassol, destaque absoluto do Mirassol, está oficialmente a caminho do Corinthians, e os corredores do futebol paulista já não param de sussurrar sobre a possível revolução que sua chegada pode gerar. O jovem atacante, conhecido por sua velocidade, dribles desconcertantes e faro de gol, tem chamado atenção desde o início da temporada, quando desafiou defesas de times maiores e consolidou-se como peça-chave da equipe do interior. A diretoria do Corinthians, em busca de reforços que tragam energia, criatividade e um impacto imediato ao ataque, parece ter encontrado em Mirassol a resposta que precisava para diversificar suas opções ofensivas. Nos bastidores, comenta-se que a negociação foi intensa, com representantes do Timão mostrando extrema paciência e persuasão para convencer o jogador a aceitar o desafio de vestir a camisa alvinegra. A imprensa esportiva, sempre ávida por detalhes, já especula sobre o valor da transferência e sobre o contrato do atleta, enquanto torcedores nas redes sociais celebram e questionam a capacidade de Mirassol se adaptar ao ritmo e à pressão de um gigante como o Corinthians. A expectativa é enorme, e todos aguardam ansiosos o momento em que Reinaldo pisará no gramado do Parque São Jorge pela primeira vez, levando consigo a esperança de gols e jogadas memoráveis.
Enquanto analistas discutem se o estilo de jogo do Mirassol será compatível com a intensidade do Timão. Os rumores sobre a chegada de Reinaldo Mirassol ao Corinthians não param de se intensificar, e a movimentação do mercado de transferências paulistano indica que o clube está disposto a investir pesado para garantir o talento do atacante. Fontes próximas à diretoria afirmam que o jogador passou por uma análise minuciosa, incluindo desempenho físico, estatísticas avançadas e até perfil psicológico, reforçando que o Timão busca não apenas habilidade, mas também maturidade emocional para lidar com a pressão de grandes competições. Enquanto isso, a torcida se divide entre otimismo e ceticismo, questionando se Mirassol conseguirá manter o nível de atuações que apresentou no Mirassol diante de um elenco que carrega uma história pesada de títulos e expectativas. Nos bastidores, comenta-se sobre reuniões discretas entre empresários, olheiros e membros do Corinthians, tentando alinhar valores, bônus por desempenho e cláusulas que garantam segurança tanto para o jogador quanto para o clube. Alguns jornalistas apontam que a transferência pode ser mais estratégica do que imediata, permitindo que Reinaldo se familiarize com a estrutura e a filosofia do Timão antes de ser lançado em partidas decisivas. Apesar do clima de mistério, a certeza que se forma nas rodas de conversa é de que o Corinthians aposta em Mirassol para renovar o setor ofensivo, trazendo juventude, energia e aquela pitada de ousadia que só jogadores do interior paulista conseguem imprimir, deixando o futebol paulista em um verdadeiro burburinho de especulações e expectativas crescentes. Reinaldo Mirassol chega ao Corinthians em um momento crucial, quando o clube busca estabilidade no ataque e novas alternativas para quebrar defesas adversárias. No Mirassol, o atacante se destacou não apenas pelos gols, mas pela capacidade de criar oportunidades para os companheiros, participando ativamente das jogadas e demonstrando um senso tático que surpreende mesmo os mais experientes analistas de futebol. As conversas sobre sua adaptação ao Timão giram em torno de sua versatilidade, já que pode atuar tanto centralizado quanto aberto pelas pontas, oferecendo ao técnico novas possibilidades para variar o esquema tático. Nos bastidores, comenta-se que a chegada de Reinaldo tem sido acompanhada de perto pelos rivais estaduais, que já avaliam como neutralizar sua presença em campo, antecipando o impacto que ele poderá ter nos clássicos e partidas decisivas. A imprensa esportiva se divide entre a empolgação de observar um talento promissor em ação e o ceticismo natural sobre a transição de um jogador do interior para um clube com torcida exigente e cobertura midiática intensa. Entretanto, fontes internas do Corinthians afirmam que o elenco recebeu a notícia com entusiasmo, e que há expectativa de integração rápida, enquanto Reinaldo se prepara para absorver a filosofia de jogo e a pressão de um ambiente que exige resultados imediatos, tornando cada treino e cada conversa nos bastidores uma peça fundamental nesse novo capítulo do futebol paulista que promete agitar o timão e o mercado de transferências nos próximos meses. Nos corredores do Parque São Jorge a movimentação é intensa e os rumores sobre a chegada de Reinaldo Mirassol ganham corpo a cada dia, transformando especulações em praticamente confirmação aos olhos da torcida e da imprensa. Analistas esportivos comentam que o Corinthians, ao apostar em um jogador com características ofensivas tão marcantes, busca não apenas gols, mas a criação de jogadas que possam destravar partidas difíceis, oferecendo ao técnico novas armas estratégicas. Os bastidores revelam que reuniões discretas e contatos diretos entre empresários e dirigentes do Timão foram fundamentais para garantir que a negociação avançasse sem vazamentos que pudessem interferir no andamento das tratativas. Enquanto isso, torcedores se dividem entre euforia e ansiedade, publicando nas redes sociais opiniões sobre o potencial do atleta, comparando com ídolos recentes e questionando se conseguirá manter a regularidade necessária para vestir a camisa do Corinthians. Alguns especialistas apontam que, apesar da juventude de Reinaldo, sua experiência no Mirassol, onde enfrentou equipes do interior e do eixo paulista, proporcionou-lhe maturidade competitiva, preparando-o para o desafio maior. Assim, a expectativa é de que sua chegada traga um sopro de renovação, dinamismo e velocidade ao ataque, potencializando a capacidade do Timão de desequilibrar partidas, enquanto a cidade e o estado fervilham com rumores, palpites e apostas sobre o futuro imediato do atacante que promete agitar o futebol paulista de forma intensa e envolvente. A chegada de Reinaldo Mirassol ao Corinthians, além de movimentar o mercado, cria uma atmosfera de burburinho e especulação que domina as rodas de conversa entre torcedores, jornalistas e especialistas.
A expectativa não é apenas pelo talento do atacante, mas pela forma como ele poderá se encaixar na dinâmica do timão, conciliando velocidade, inteligência e presença diária. Os rumores indicam que a diretoria acredita em sua capacidade de evoluir rapidamente dentro do elenco, transformando-o em uma peça-chave para as competições que se avizinham, enquanto a torcida já começa a sonhar com jogadas decisivas e gols memoráveis. Comentários em blogs e redes sociais destacam a versatilidade de Reinaldo, que pode atuar em diversas posições ofensivas, aumentando a imprevisibilidade do time e obrigando adversários a repensarem suas estratégias. Nos bastidores, fontes próximas ao clube revelam negociações intensas, envolvendo detalhes contratuais, bônus de desempenho e cláusulas de adaptação, garantindo que tanto o atleta quanto o Corinthians se sintam seguros quanto ao futuro dessa parceria. Assim, entre rumores e expectativas, a chegada de Reinaldo Mirassol promete não apenas reforçar o elenco, mas reacender discussões sobre estratégias, opções táticas e a busca incessante do timão por excelência em campo, mantendo a cidade de São Paulo em alerta e ansiosa para testemunhar o impacto do novo reforço alvinegro, cujo talento já é celebrado mesmo antes da estreia oficial. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!